Aqueles homens tinham experiências com águas profundas. Eram pescadores experientes e, numa situação, no meio de uma tempestade, o barco está quase a naufragar. Eles rapidamente acordam Jesus e Jesus acalma aquela tempestade, vira para aqueles homens e diz: homens de pequena fé, por que vocês não creem? Como assim, Jesus? O barco estava se enchendo de água, quase a naufragar, e o Senhor fala que nós não temos fé? Por que será que Jesus falou dessa forma? Tem um motivo. Vamos pensar sobre isso? Fica comigo aí. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo nessa quarta-feira, fresquinha, choveu à noite, tá um clima muito agradável. Espero que o Senhor abençoe o seu dia, sua casa, seus projetos, sua família, seus filhos, seus negócios. Que tudo que diz respeito a você seja abençoado. Quero pedir para você, antes da gente prosseguir, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, apertar o seu like, participa com a gente, compartilha, distribui essa mensagem para os seus conhecidos, nos seus grupos. Vamos fazer esse canal crescer, para que ele possa abençoar o maior número de pessoas possível. Posso contar com você? Amém, eu sei que eu posso. Vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. Tem um texto que a gente encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, quando o título aqui na minha Bíblia diz assim: Jesus acalma uma tempestade. E a partir do verso 35, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35 diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança, tranquilidade. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acho essa situação uma situação muito interessante. Aqueles homens experientes pescadores estavam enfrentando uma grande tempestade. As ondas entravam no barco. O barco estava cheio de água, quase afundando. E Jesus dormindo. Como assim, Jesus? Como assim? Eu não sei se já aconteceu com você. Não, eu sei, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que já aconteceu com você. A sua vida está uma tempestade. Coisa acontecendo de tudo que é lado. Problema, conflito. Parece que é o fim. E a impressão que a gente tem é que Jesus está dormindo.
Já aconteceu isso com você? Você está numa situação complicadíssima na sua vida e parece que Jesus está dormindo. E pior do que isso, quando Jesus acorda diante daquele caos, daquele fim de linha, porque é isso que parecia para aqueles discípulos. Acabou tudo aqui. Estamos lascados. Eles tinham experiência com águas profundas. Então, para eles estarem naquele estado, acordando Jesus e questionando ele sobre: não se importa que a gente pereça aqui? O Senhor não liga? Nós estamos quase morrendo, o Senhor está dormindo. Para eles chegarem nesse ponto é que o trem estava feio demais. A coisa estava complicada ali. E aí Jesus acorda, ainda acusa eles de não terem fé. Como assim, Jesus? Mas se a gente fizer uma análise um pouquinho mais dedicada do texto, a gente vai entender por que Jesus falou isso. E a explicação para isso, sabe onde que está? Está lá no primeiro versículo. Naquele dia, verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. E eu quero que você entenda aqui que quando disse-lhes Jesus, é a palavra de Deus declarada. Então não é somente uma frase. O que Jesus disse? Vamos ver? Ele disse assim, olha: passemos para outra margem. Aqui está o segredo do espanto de Jesus com a falta de fé daqueles homens. Disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Ou seja, já havia uma sentença do Senhor quanto ao destino. Ei, nós vamos passar para outra margem. Passemos para outra margem. Por que vocês não têm fé? Eu já não falei que nós vamos passar para outra margem? E da mesma forma, talvez na situação que você está enfrentando, talvez nesse momento, você já tem uma palavra do Senhor da outra margem. Talvez não seja um barco, rio, águas, mas você tem uma palavra do Senhor que já te apontou um destino. E eu gosto de dizer que quando o Senhor nos dá uma promessa nada mais é do que uma foto que Ele nos dá hoje acerca do que Ele fez no futuro. Eu sei que essa frase é uma loucura, parece que está completamente desconexa, mas ela não é. Presta atenção. Uma promessa recebida é uma foto que Deus nos dá hoje acerca do que Ele fez no futuro. Os tempos estão certos. Porque uma promessa é assim, é quando Deus te aponta um destino. Agora, como Ele é um expert, Ele não te conta o processo, o caminho, a jornada. Por quê? Porque se Ele te contar como que vai ser a viagem, você nem no barco entra. Então Ele te aponta um destino para você olhar e crescer os olhos e falar: opa, eu quero. Você quer? Olha, a única notícia boa que eu vou te contar é que eu vou estar no barco com vocês. Mas como que vai ser a viagem, a jornada, eu não vou contar não. Porque senão vai ser difícil de convencer vocês a entrar nesse barco. E fala aí, se você soubesse que a jornada ia ser assim, do jeito que você está passando, você embarcava? Eu não. Nem tirava o meu pé da terra. Sabe por quê? O processo é o que nos transforma, é o que nos molda.
fortalece o caráter. É no processo que eu aprendo a desfrutar da presença. É no processo que eu aprendo a confiar naquele que está comigo dentro do barco e tem o poder de fazer todas as coisas. É no processo que eu crio intimidade com aquele que fez a promessa e está comigo no barco. Ei, meu irmão, minha irmã, o Senhor está no barco. Lembro até de um corinho que a gente cantava na igreja na época da mocidade. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e por aí vai. Cristo está no seu barco. Relaxa. Aproveita a tempestade. É nela que você vai conhecer o poder do Deus que você serve. Sabe, tem uma promessa que eu gosto muito, que está lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Sabe esse problema aí que você está enfrentando? Essa dificuldade, essa prova, esse tempo que parece que não tem fim, que parece que Jesus está dormindo no meio do barco. Sabe isso aí? Tem propósito de Deus. Olha o que diz lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ei, você aí, o Senhor é que sabe que pensamentos que Ele tem a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Meu irmão, não rejeite os processos. Eles fazem parte da nossa caminhada cristã. Se o Senhor já apontou para você um destino, Ele já está lá. Ele está tanto lá no destino, como com você hoje dentro do barco, te dando absolutamente tudo o que você precisa para conseguir atravessar esse mar. Proteção, cuidado, companhia, direção, orientação. Jesus está no barco. Não se preocupe, a viagem pode até estar um pouco turbulenta, o barco está enchendo d'água, às vezes parece que vai naufragar. Mas o fato de Jesus estar no barco dormindo é porque Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Descanse nessa verdade. Cristo está no seu barco. O barco não vai afundar. É só umas ondas, uma tempestade, um vento. Mas está no seu barco aquele que controla todas essas coisas, que com uma palavra faz calar toda a adversidade. Então entenda que você está no meio de um processo, e no meio desse processo, a única coisa que não pode ter é murmuração, porque senão você vai ter que passar por outro processo novamente. A Bíblia diz lá em Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe, um obreiro aprovado é aquele que passou pela prova. Então, se você está no meio de uma prova, passe por ela, seja aprovado. Porque volta lá na época da escola, como que era? Fez a prova, não passou, tem que fazer o que de novo? A prova. Então, se você está no meio de uma prova, desfrute, aprenda, conheça aquele que está com você na prova. Ele não te livra da prova, mas Ele te livra na prova. Ele estava na cova dos leões com Daniel. Ele estava na fornalha com os 3 amigos. Não livrou eles da fornalha nem da cova dos leões,
mas livrou na fornalha e na cova dos leões. Como? Passando com eles. Da mesma forma que no barco ele estava ali. Ele já tinha dado uma promessa: vamos passar para outra margem. Ponto. É com isso que você tem que ficar. Qual é a promessa que você tem na sua vida? Foi Deus que fez? Esquece o resto. O processo, por mais turbulento que seja, vai passar. E se ele falou que você vai passar para outra margem, você vai passar para outra margem. Ponto final. Viva com essa certeza e desfrute da viagem. Aquele que fez a promessa está com você. Que ele te abençoe.